E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar, o segundo de muitos vídeos que eu vou publicar hoje e tratando sobre o mesmo tema do primeiro, a cassação do Bolsonaro no TSE. Fica de olho no canal, abre o canal para ver tudo que eu tô publicando sobre esse julgamento, porque o YouTube não vai enviar as notificações até pela quantidade gigantesca de publicações, certo? Vamos lá. Muita gente está se perguntando sobre esse julgamento do Bolsonaro no TSE, é o seguinte... Ok, é muito improvável que o Bolsonaro não seja considerado inelegível. Assim, é quase impossível, é quase impossível. A gente sabe qual é a posição da maioria dos integrantes do TSE sobre esse tema. Mas a gente se acostumou a ver casos assim, né, em que tem uma maioria formada, o julgamento está se encaminhando, o resultado está para ser confirmado, aí chega um lá que é do contra e fala, eu preciso pensar um pouco mais, e para o julgamento. Acaba de pensar e dá o seu voto meses depois, anos depois, com o objetivo justamente de, nesse meio tempo, livrar o réu, né? O julgamento para acabar precisa ter o voto de todos do colegiado, mesmo que a maioria já esteja formada. Esse é o mecanismo do pedido de vista que a gente conhece bem. E o pessoal fala, o Nunes Marques tende a ter uma posição favorável ao Bolsonaro. Talvez só ele, se não for só ele e o Raul Araújo. Pode ser que algum dos dois faça esse pedido de vista. O Raul Araújo é praticamente descartado, até porque a gente nem tem tanta certeza se ele vai votar a favor do Jair. O Nunes é outra história. O Nunes mostrou ali como capacho do Bolsonaro, disposto a fazer o que o Bolsonaro quiser em qualquer situação, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Tribunal Superior Eleitoral. Então o Nunes vai pedir vista? Tem um ponto importantíssimo aí. Essa coisa que eu acabei de descrever, de pedir vista e devolver meses ou anos depois, ela acabou. No Supremo Tribunal Federal se estabeleceu um prazo limite de 90 dias para o ministro devolver para votação. Se ele não devolver, os outros ministros acabam o julgamento sozinhos. O TSE estabeleceu também no começo desse ano a mesma regra, só que com um prazo de 30 dias que podem ser prorrogados por mais 30. Então não tem mais pedido de vista infinito. O Nunes Marques poderia fazer esse pedido. E aí você tem o recesso no mês de julho, né? O recesso do judiciário, inclusive do TSE. Então, para o procedimento, não conta o prazo do pedido de vista. Aí ele usa os primeiros 30 dias de vista no mês de agosto e pede a prorrogação até o fim de setembro. No máximo, o Nunes Marques ia adiar esse julgamento até, então, o final de setembro. Até lá, não vai ter mudança na configuração da corte. Não tem qualquer probabilidade da situação do Bolsonaro ficar mais tranquila, de ter algum tipo de pressão mais forte para que a inelegibilidade não seja decretada. Então se trataria de adiar um negócio que não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Adiar o problema por 90 dias. Ele continua idêntico. Até porque a inelegibilidade ela vale por 8 anos. 8 anos contando da eleição de 2022. Não faz diferença quando o TSE vai julgar. O Bolsonaro fica inelegível até 2030 e acabou. Então ele nem, não pesa nem para um lado nem para o outro, porque vamos supor que o prazo contasse a partir do fim do julgamento, aí seria até um motivo para eles apressarem o julgamento para o Bolsonaro poder concorrer mais cedo. Nem isso conta, nem isso conta. Mas existe um medo por parte dos bolsonaristas, né, dos bolsonaristas, não da militância, mas por parte dos aliados do Jair Bolsonaro, muito grande, de que a pressão popular em cima do Nunes Marques seja muito forte para que ele não peça esse pedido de vista. Ele ia se queimar demais, ia ficar muito escancarado, né? Então uma coisa é só o cara votar para o Bolsonaro poder concorrer, outra coisa é ele votar para o Bolsonaro poder concorrer e além disso, atrapalhar e adiar tudo. O Nunes, ele está isolado no STF e no TSE, mal visto pelos seus pares. Ele precisa construir algum tipo de relação mais próxima. E não é segredo que o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, está com pressa para levar esse caso adiante. Fazer isso ia desgastar a sua relação. Então, pressão dos dois lados, pressão da população que pesaria contra o Nunes Marques, mas pressão também por parte dos integrantes dos tribunais, né? E é muito difícil que com esse efeito limitado do pedido de vista, os bolsonaristas o convençam a aguentar estas duas coisas, né? Até porque deixa de ser tão interessante para eles a vista.
E aí a gente tem um ponto que pode reforçar essas pressões para que ele dê o seu voto, que é a ordem em que os ministros vão se manifestar. Primeiro ministro a votar, Benedito Gonçalves. 1-0, 1-0 pela inelegibilidade. Né? Segundo a votar, Raul Araújo. Vamos colocar como mistério. O placar vai ficar ou 2-0 ou 1-1. Né? Depende do voto do Raul Araújo. Chega a vez do Floriano de Azevedo Marques. Fica 3-0 ou 2-1. Depende do Raul. André Ramos Tavares, 4-0 ou 3-1. A gente tem ali uma situação bem já delicada para o Jair. Carmen Lúcia também vai votar pela inelegibilidade. Vai ficar 5-0 ou 4-1. Todos contra o Raul Araújo até aí. Aí chega o voto do Nunes Marques. Só que vocês perceberam? Quando chegar o voto do Nunes Marques, o Bolsonaro já vai ter maioria para ficar inelegível. O vexame dobra. Você está pedindo vista, o resultado já está dado aqui. O que não necessariamente é errado, porque às vezes o ministro, para poder dar o seu voto de forma justa, dar um voto correto, mesmo com o resultado dado, ele tem que pedir vista. Mas fica muito escancarado ali que se faz isso em favor do Bolsonaro e não porque o cara realmente precisa trabalhar mais o seu voto. Fica claro que é um pedido de vista político, fica escancarado. Isso pilha ainda mais todas as pressões contra ele. Bastante. Tá? E notem, 3 dias de julgamento, como eu publiquei no vídeo mais cedo. O primeiro dia agora na quinta, segundo dia na terça que vem, terceiro dia na quinta que vem. O voto do Nunes Marques quase com certeza vai ficar para o terceiro dia. Então vai ficar uma coisa ainda mais feia, porque depois de 2 dias, todo mundo acompanhando, não sei o que, chega ele no finalzinho e pede a vista com o placar que já estava dado. Eu acho improvável. Mas ninguém sabe o que o Nunes Marques vai fazer, né? Já tem até gente que falou, não, vai que até ele vota contra o Bolsonaro. Eu acho mais difícil. Mas ele pedir vista, gente, tá tudo pesando contra. Da mudança do regramento até o clima político e somando a ordem de votação. Até isso tá pesando contra. Eu acho que a gente vai ter um desfecho na semana que vem. Qualquer momento estou de volta. Abra o canal, confira todos os vídeos sobre esse tema. E outros também, porque tá uma enxurrada. E até a próxima.